Você já ouviu falar em São Lúcifer? Pois é, ele existe e essa é uma representação dele em uma capela de Cagliari, na Itália, que inclusive celebra a festa de São Lúcifer todo dia 20 de maio. Mas como é que pode, né, um bispo católico venerado como santo ter esse nome, Lúcifer? Então, para entender isso, a gente precisa falar um pouco sobre o cristianismo nos tempos do Império Romano, sobre alguns textos judaicos que acabaram não entrando na Bíblia e sobre como um rei babilônico virou uma estrela e depois um anjo caído, pelo menos segundo as interpretações que foram sendo feitas aí ao longo da história. A gente pode começar essa viagem no tempo dando uma olhada mais de perto no tal do São Lúcifer. Lúcifer de Cagliari, ou Lúcifer Calaritano, foi um bispo da região da Sardenha que viveu no século IV e atuou principalmente durante o reinado de Constâncio II, filho de Constantino I, que tinha sido o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Que foi o Concílio de Milão. Lá ele se posicionou radicalmente contra o arianismo, que era uma doutrina que dizia que Cristo tinha sido criado e, consequentemente, que ele não era coeterno nem consubstancial com Deus Pai. Só que, pro azar dele, o arianismo, nessa corrente teológica, era a preferida do Constâncio II, do imperador, que decidiu então prender o Lúcifer no seu palácio e depois banir o Lúcifer para a Palestina e mais tarde para o Egito. E mesmo assim, durante o exílio, o Lúcifer continuou mandando cartas para o imperador, tentando convencer ele de que ele estava errado. E o banimento do Lúcifer foi retirado e ele pôde voltar a circular pela região da Itália e participou ali de várias novas disputas doutrinais. Nesse período ele escreveu textos como sobre não conviver com os heréticos e sobre não perdoar aqueles que transgrediram contra Deus. Depois da sua morte, o Lúcifer de Cagliari começou a ser venerado como santo na Sardenha e até hoje, como eu disse, tem uma capela por lá dedicada a ele, que celebra todo dia 20 de maio a festa de São Lúcifer. Mas o status de santo do Lúcifer ainda gera bastante controvérsia e é um tanto nebuloso. Nunca houve um pronunciamento oficial, definitivo, nem que reconhecesse e nem que negasse a sua santidade. Agora, talvez como que pode, né, uma pessoa ali, um bispo e talvez até um santo, ter sido batizado, né, ou ter escolhido em algum momento da sua vida esse nome Lúcifer? Então, a questão é que na época dele, no século IV, esse nome significava uma coisa muito diferente. Na verdade, várias coisas. Primeiro, Lúcifer é uma palavra no latim que significa literalmente portador da luz. Lux é luz e fer vem de carregar ou trazer. E no contexto greco-romano, essa palavra era usada principalmente para se referir ao astro que anunciava o amanhecer, que trazia, de certa forma, ou vinha na frente da luz do dia, que é Vênus, ou a estrela da manhã, ou a estrela da alva, como também é chamado. Isso tem a ver principalmente com o fato de que pouco antes do nascer do Sol, propriamente, Vênus já começa a brilhar no horizonte e parece meio que puxar o Sol com ele, como se fosse o seu anunciador, o seu arauto, o portador da luz. Por isso, na Grécia Antiga, esse astro era personificado como sendo o filho da deusa Eos, que é a deusa da manhã, e ele era chamado de Fósforos, aquele que traz a luz, ou Eósforos, aquele que traz a manhã. E na Roma Antiga, essa exata mesma personificação recebia o nome de Lúcifer. Só que esse nome não era necessariamente um nome próprio e nem sempre se referia a essas personificações. Às vezes significava simplesmente o astro mesmo, ou então o amanhecer. E é principalmente nesses sentidos que esse termo aparece na Bíblia. Quer dizer, foi principalmente nesses sentidos que esse termo passou a aparecer na Bíblia quando ela foi traduzida para o latim. Na Latina Vulgata, que é a principal dessas traduções, que aliás foi feita exatamente nos tempos de São Lúcifer, ali no século IV, a palavra Lúcifer aparece 5 vezes. No livro de Jó, por exemplo, é dito que tua vida ressurgirá como o meio-dia, a escuridão será como a manhã. Esse manhã no latim foi traduzido exatamente como Lúcifer, na Latina Vulgata. Também no livro de Jó aparecem algumas referências a constelações e uma delas foi traduzida como Luciferum, uma inflexão de Lúcifer no latim. Nos Salmos, Lúcifer também aparece, dessa vez num trecho que fala sobre a aurora da juventude. Esse aurora foi traduzido como Luciferum. E até no Novo Testamento a gente encontra um Lúcifer. Na segunda carta de Pedro, a expressão estrela d'alva ou estrela da manhã, que era fósforos no original grego, ficou como Lúcifer no latim. E nenhuma dessas passagens tem absolutamente nada a ver com o diabo. Todas elas aparecem em contextos até bastante positivos, inclusive contextos de esperança e de renovação da luz finalmente
brilhando depois de um período de trevas. Vale a pena dizer também que até o próprio Cristo no livro de Apocalipse é chamado de a estrela da manhã, só que no latim a tradução acabou ficando como Stellam Matutinam e não como Lúcifer, mas a ideia é exatamente a mesma. Bom, mas de onde que vem então essa relação da palavra Lúcifer com o diabo? Eu falei que eram